partir de filme. A convergência não é só midiática, a convergência na verdade é convergência de conteúdo, convergência de valores, convergência de linguagens. É uma convergência que vai além daqueles encontros anteriores que a gente via, de você ficar replicando, repetindo o mesmo conteúdo em mídias diferentes. Não é transmídia. Transmídia não é um mero cross-mídia, não é uma mera convergência, mas é uma convergência que, além de cruzar as mídias, ela faz com que o conteúdo acabe por passar, transitar de uma mídia para outra. Então a gente cria uma narrativa, cria um conteúdo, e dentro do termo transmídia tem um termo muito forte, que vocês vão começar a ouvir bastante nos tempos para cá, daqui para frente, melhor dizendo, e tem sido bastante discutido nos tempos para cá, que é o transmídia storytelling, que são as narrativas transmídias. Isso hoje é buscado desde as corporações, os canais de televisão, o jornalismo busca trabalhar bastante conteúdos transmediáticos, onde você consegue pegar um conteúdo, uma narrativa, que começa a transitar entre mídias, não só ser repetida pelas mídias. Aquilo que a gente ouviu já numa mídia, vê exatamente a mesma coisa no outro suporte de mídia. Mas começar a fazer transitar, de fato, essas mídias. Por quê? O que é trans? Buscando o conceito de transmídia, trans vai tanto uma situação ou ação, além de alguma coisa, travessia, transposição, transferência, acessão, mudança, transformação ou a própria negação. Então tudo isso é trans. E a transmídia são esses valores relacionados à mídia. Veja que transitar, gente, conteúdo de uma plataforma para outra é bastante antigo. Tem transitado conteúdos entre plataformas há muito tempo. Todo mundo aqui, desde criança. Crianças, a gente tinha contato com o Turma da Mônica, o Mickey e tudo mais. Como que a gente tinha esse contato? E até hoje, como é que se dá o contato com a Turma da Mônica? Onde que estão os personagens, as narrativas da Turma da Mônica? Gibi. Só no gibi? Televisão, internet, uma época no cinema. Mas só nessas plataformas de mídia, onde mais está o conteúdo da Turma da Mônica? Brinquedos, o parque da Turma da Mônica. Onde mais? Na roupinha. Até sunguinha tem da Turma da Mônica. Até na bolacha eles estão. Na fralda eles estão. Então o conteúdo estar em diversas mídias já não é novidade. O conteúdo transitar por plataformas é novidade. Mas a novidade o que é, gente? A gente começar a criar uma única comunicação que ela consiga ter pedaços de comunicação particulares em cada mídia que funcionem enquanto comunicação e mensagem nessas mídias. Mas na soma do todo cria uma comunicação mais elaborada. Ok? Então isso é o que a gente tem que começar a exercitar. Isso que a gente começou a exercitar ontem. Então uma experiência que no final deu tão certo como a gente esperava, imaginava, mas se a gente for calcular o todo, acho que foi uma experiência legal, que a gente conseguiu experimentar e vai tentar terminar essa experiência utilizando múltiplas plataformas para criar uma comunicação única. As partes valeram por si só, valeram, em cada momento, em cada mídia, em cada plataforma, mas o todo acaba trazendo uma compreensão privilegiada da mensagem. Já vi alguns cases com vocês hoje sobre isso, ok? O simples fato de a gente estar transitando entre plataformas, acho que não é o suficiente. Isso é comum já. Não que seja ruim, não precisa ser feito, mas você ser eu sou um artista multimídia, eu sou multimídia, sou multiplataforma. Isso não é novidade. E o Roberto Justus, né? Além de publicitário, virou apresentador de TV e hoje canta e grava discos e vende shows. Então, fazer multiplataforma não é novidade. Mas você fazer a transmídia é algo um pouco mais complexo e em alguns casos tem dado bastante certo. Então, pessoal que buscar isso, a gente vai mostrar para vocês alguns elementos disso hoje. Vimos alguns ontem já, mas eu quero trazer para vocês algumas novidades, ok? Primeiro, gente, lembrar, todo mundo acompanhou aqui Lost, a série? Como vocês acompanharam? Quantos assistiram parte da série? Só não aguentaram assistir inteira? Teve gente que não assistiu nada. Alguns assistiram algumas temporadas, alguns assistiram toda a temporada de Lost, todas as temporadas de Lost. Quantos assistiram, além de assistir o vídeo, né?
é o Lost audiovisual, é o Lost da televisão, ou depois em DVD. Quantos assistiram Lost, acompanharam Lost, além dessa plataforma audiovisual? Onde mais você assistiu? Onde mais você acompanhou o Lost? Absorveu? Pelos blogs? Lostpedia? Uhum. E onde mais? Onde mais estava o Lost durante esse tempo todo? Twitter? Sim. E além disso, gente, foram criadas diversas fanpages, tinham sites da iniciativa Dharma e um monte de coisa, e o pessoal acabava entrando nessa narrativa. Acabava não considerando que aquilo era verdade, mas absorvendo em múltiplas plataformas isso tudo. Uma outra série também utilizou uma estratégia parecida, Heroes. Heroes, quantos assistiram a série? E além de série para televisão, o Heroes foi o que mais? História em quadrinho, tinha as animações na internet, eram várias histórias, isso é transmídia. Só que nem sempre dá tão certo. Até algumas tentativas, o próprio Henry Jenkins trabalha no livro dele, algumas tentativas de transmídia em série televisiva, anteriores a Lost e Heroes. Dawson's Creek. Quantos assistiram Dawson's Creek? E quantos acessaram o desktop do Dawson? Você acompanhou o desktop do Dawson? Não? Certo. Nos Estados Unidos, durante as temporadas de Dawson's Creek, eles tentaram uma experiência transmídia. O que eles criaram? Criaram o desktop do Dawson. O que é o desktop do Dawson? Um site, uma homepage, que basicamente era o desktop do Dawson. O fã podia acessar a série, era uma vez por semana. Então tinha um horário certo, ele podia gravar e assistir, reassistir, mas a série, na verdade, pela grande maioria, era acompanhada uma vez por semana. Mas o desktop do Dawson estava lá 24 horas por dia, todos os dias da semana, para ser acessado. E durante a série, paralelamente à série, o que eles faziam? Eles iam municiando, alimentando o desktop do Dawson, como se fosse a atuação do próprio personagem nesse desktop. Então ele tinha uma atividade para fazer, para entregar para algum professor, aparecia esse arquivo era desenvolvido, aparecia esse arquivo. Um dia se entrar na caixa de e-mails do Dawson e ler algumas mensagens, quase que tempo real. Algumas questões dessas eram discutidas, acabavam indo para a série, né? Mas como a série tinha que ser gravada e produzida com antecedência, muito mais a série refletia na participação do público nesse desktop. Então a gente mandava cartas, correspondia e tudo mais. Teve experiências parecidas na nossa cultura aqui, no mais recente? Teve algo similar. Você decide, talvez. Fazem bastante isso hoje. Lembro de algum case que fez isso com um resultado um pouquinho mais interessante? Daí você fazia, contava novela, daí no final ela ligava lá e fazia. Sim, você decide, né? O Hugo jogo interativo, né? Depois o Garganta Torcicol, no MTV também era parecido. Mas na novela teve um case recente da última novela do Manuel Carlos, se não me engano, Primeira Vida, o nome. Teve algo bem legal. Tinha um personagem da Aline Moraes, acho que Luciana era o nome do personagem, que não lembro, acho que com um acidente de carro acabou ficando tetraplégica, não sei se paraplégica ou tetraplégica, e não começou a ter que usar uma cadeira de rodas, virou cadeirante. Né? E tem vários projetos sociais bacanas sobre esse tema. Projetos legais que atendem às necessidades, né, e tentam reinserir, contribuir para que os cadeirantes tenham uma vida ao mais próximo do normal. Né? Que ele consiga continuar, na medida do possível, a dinâmica de vida que ele tinha antes. Continuar transitando pelos mesmos lugares, absorvendo, né, os mesmos ambientes, os mesmos relacionamentos e tudo mais. Durante a novela, o que fizeram? Criaram para a personagem um blog. Na novela tinha um blog, a personagem da novela, da ficção, tinha um blog.
E ela alimentava esse blog com conteúdo, se comunicava com outros personagens e tudo mais. Só que o bacana é que esse blog ele tinha um link direto com um espaço não ficcional, um espaço real. O público podia ir no blog e se comunicar, por exemplo, com a Luciana para esse blog. E isso acabava levando conteúdos de fora da novela para dentro da novela e começava a haver uma confusão sadia. Uma confusão que não é muito positiva, é saudável, né? Entre ficção e realidade, como hoje a gente busca bastante essa confusão entre offline, online e tudo mais. Essa interação, gente, é bastante positiva. Isso dá um resultado muito legal. O pessoal tem buscado cada vez mais fazer esse tipo de interação porque aproxima cada vez mais o público ao conteúdo. Isso é transmite storytelling, isso é narrativa transmite. Uma narrativa vai se construindo, né, por múltiplas plataformas. Quero mostrar para vocês, talvez tenha sido até hoje uma das experiências mais bacanas que a gente transmite. A animação, o vídeo está bem ruimzinho. Se não está muito claro, eu posso explicar depois. Olha que legal, gente, essa experiência. Primeiro, quantos assistiram Matrix aqui? Quantos acompanharam Matrix? A trilogia toda? Quantos acompanharam Matrix além da trilogia? Você acompanhou Matrix além da trilogia? Teve visto Matrix? Jogo de RPG Matrix? Teve o game Matrix, teve o Animatrix, as animações. Não lembro como começou, mas depois circulou por DVD também, né? Esse vídeo vai apresentar um pouquinho a experiência Matrix, que foi criada em termos de narrativa com Matrix. Muita gente assistia apenas o filme, e algumas pessoas julgaram o filme pensando que tinha algumas pontas soltas. O último episódio, o último filme da trilogia, começa se referenciando a alguma coisa que o pessoal pensa, poxa, eu acho que na edição, na montagem final do filme, a galera meio que comeu bola, aí cambiou e acabou deixando passar a informação que talvez estivesse no filme anterior, mas cortaram, não faz mais sentido. Muita gente julgou Matrix pelas peças isoladas. Só que o pessoal criou Matrix pensando em algo maior. Não só nos filmes, mas em tudo que foi feito nessa multiplataforma, nessa transmídia. Vou mostrar para vocês esse vídeo, está bem claro. Numa narrativa transmídia, cada produto expande o universo criado pelo produto anterior, ou seja, cada acesso aos diferentes produtos da franquia deve ser autônomo. Foi isso que aconteceu com Matrix. Na animação Final Flight of the Osiris, a protagonista joga uma carta numa caixa de correio. Resgatar esta carta é a primeira missão do jogador no game Enter the Matrix. E na abertura do filme Matrix Reloaded, as personagens aparecem discutindo a última transmissão de Osiris. Assim, para as pessoas que viram apenas o filme, as fontes de informação permanecem incertas, mas quem teve a experiência transmediática desempenhou um papel ativo na entrega da carta e pôde rastrear sua trajetória por 3 mídias diferentes.